Что такое, ребята? E aí, meu, você também tava pensando em ir pra Rússia, aí você falou assim, putz, fiquei na fila do ingresso da FIFA no site de madrugada na primeira, na segunda, na terceira chamada e não rolou nada? Então, aconteceu a mesma coisa comigo. Daí o que eu fiz? Falei, bom, vou atrás de alguma outra opção, porque tá todo mundo falando que custa 50 pau pra ir pra Rússia, que não tem mais ingressos, que é complicado. Então, assim, vamos desmistificar um pouco, porque ainda dá tempo de ir pra Copa do Mundo na Rússia, tá? Eu acabei de comprar, tá? Vou viajar agora, em junho, e vou contar pra vocês o que eu escolhi pra mim, pra ver se encaixa pra vocês também. Mas, na verdade, as pessoas têm um pouco de medo quando a gente fala de Rússia. Pra vocês terem uma ideia, de São Paulo pra Moscou, são 11.500 quilômetros. De São Paulo para São Francisco, são 10.600 quilômetros. Ou seja, nós não estamos falando que é uma viagem muito mais longe do que uma viagem para Califórnia. Se tivesse voo direto, davam 14 horas e meia, 15 horas de voo de São Paulo até Moscou. Como não tem, a gente tem que fazer conexão na Europa. Então é o seguinte, a minha dica para você que foi o que eu fiz. Saindo do Brasil para qualquer capital da Europa, um bilhete aéreo para viajar em junho, que você sabe que a Copa é de 15 de junho a 15 de julho. Só que se você não for ficar o tempo todo, eu, por exemplo, vou ficar 8 dias, tá? Eu vou para os 2 jogos do Brasil, o segundo e o terceiro. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro procurar uma passagem na internet de São Paulo para alguma capital da Europa. Se você olhar direito e comprar nos dias de semana que tem menos concorrência, você vai pagar entre 3.500 a 4.500 reais um bilhete. E aí, o pulo do gato qual é? Tem uma série de companhias aéreas low cost na Europa que elas não têm conectividade tecnológica com os sites das companhias internacionais e o sistema deles não fala um com o outro. Então, se você, por exemplo, chegar em Munique, de Munique para Moscou e de volta, você vai pagar, por exemplo, 220 euros um bilhete. E de volta. Agora, outra dica, você vai até Lisboa. Aí você compra um voo Lisboa-Helsinki. De Helsinki para São Petersburgo, que é onde o Brasil vai fazer o segundo jogo, são 4 horas só, por terra. Então vale a pena, você foge da tarifa mais cara, vai parar ali na Finlândia e tá ali do lado. Então, é uma coisa importante. Eu acho que essa oportunidade de ir para a Rússia é a melhor de todas. Ela tá toda preparada pro evento, que é esse evento de Copa do Mundo. A gente sabe que a FIFA organiza muito bem esse evento, a gente já viu aqui. Eu já tive em outras Copas também, já pude conferir, que é sempre bem legal, bem organizado. Vai ter bastante gente falando inglês, o que facilita bastante, porque o alfabeto cirílico russo é meta complicado pra gente, né? Apesar que eu sugiro que vocês baixem um aplicativo de tradução simultânea, até para brincar, para entender com ele, tem vários aí já hoje no mercado, e vocês aprendam a entender pelo menos os significados das palavras no alfabeto cirílico, para quando chegar, tipo, ver o metrô, ver o trem, ver o ônibus, ver as coisas não ficarem muito... O que é isso? Eu uso aquele buzu, e aí os caras, você vai fazendo várias aulas e você vai meio que entendendo mais ou menos como funciona o esquema do alfabeto dos caras. Assim, se você for nerd que nem eu, mas se você não for, você vai no seu inglês lá e vai tentando falar com todo mundo. O primeiro jogo do Brasil vai ser Brasil contra a Suíça, dia 17 de junho em Rostov. Nesse eu não vou. O segundo jogo do Brasil vai ser Brasil contra Costa Rica, no dia 22 de junho em São Petersburgo. Nesse sim eu vou estar lá. E o terceiro jogo do Brasil vai ser Brasil contra a Sérvia, dia 27 de junho em Moscou. Esse também vou estar lá. A seleção brasileira vai ficar hospedada em Sochi, né, que é aquela cidade onde foram os Jogos de Inverno de 2014. É a cidade mais quente da Rússia, ela está ali entre as montanhas do Cáucaso e o Mar Negro, faz temperatura de 25 a 30 graus. Então, provavelmente, essa foi a opção do Santo Tite de colocar a seleção em Sochi. De Sochi para Moscou, por exemplo, são 1.600 quilômetros, então a Rússia tem distâncias bem grandes. Não vai ter jogo em Sochi. Se o Brasil for para as oitavas que vai, ele vai jogar lá em Kazan, e aí depois Samara, que é do outro lado, lá já em cima do Cazaquistão, um pouquinho mais longe. Por isso que eu sugeri as cidades mais legais, que são São Petersburgo e Moscou. E é uma forma de ir para a Copa, ver 2 jogos, entrar naquele climão, naquele esquemão de Copa que é uma delícia, que vocês viram aqui no Brasil, é maravilhoso, mas fazer com pouca grana. A gente vai, gasta uns 10, 12 mil reais, fica 8, 10 dias, vê 2 jogos, tá valendo. Eu acho que é isso, eu vou fazer isso. E São Petersburgo, nessa época que o Brasil vai estar jogando, acontece uma coisa muito louca que eu quero ver, nunca vi, que é aquele fenômeno sol da meia-noite. Olha
só acontece 2 semanas do ano e é justamente na semana que vai ter o jogo do Brasil. Aliás, eu vou estar lá, vou fazer um vídeo lá, vou mostrar pra vocês também. Então assim, eu quero ir pra São Petersburgo, primeiro porque é uma cidade clássica, foi a capital da Rússia durante muito tempo, tem aquele jeitão assim de Paris do norte da Europa, então eu quero muito conhecer São Petersburgo que eu não conheço. E depois, de São Petersburgo pra Moscou, a FIFA dá de graça o transporte. São 3 horas e meia de trem-bala. Então a FIFA vai dar os ingressos pros trens entre as cidades, os ingressos pros metrôs e pros ônibus. Então já é uma grana que a gente economiza que não vai gastar. Aí eu vou ficar lá 4 dias. Depois eu vou pegar esse trem e vou até Moscou e ficar mais 4 dias. Moscou é uma cidadona enorme, tipo São Paulo, 12 milhões de pessoas, um montão de coisa pra fazer, tem o Kremlin, tem a Praça Vermelha, tem um monte de coisa turística pra fazer, além do jogo, já que a gente tá lá, tem que fazer também, né? E o jogo vai ser dia 27. Então dá pra ficar 4 dias em São Petersburgo, 4 dias em Moscou e vir embora. Agora, se você fala, putz, eu vou arriscar ir pras oitavas, vou arriscar ir pras quartas. Então aí muda um pouco de figura, porque se você quiser ir pras oitavas, se o Brasil, por exemplo, for campeão do grupo, vai jogar em Kazan. Vai ter também trem de graça para Kazan. E depois, se o Brasil for para as quartas, ele vai jogar em Samara. Também vai ter transporte de graça para Samara. Mas aí eu acho que já é outra viagem, porque você vai precisar de mais uns 10 dias. Se você quiser fazer uma viagem curta, gastar mais ou menos uns 10, 12 mil reais nessa viagem, que seria o que você gastaria numa viagem, por exemplo, para a Europa, de 2 semanas, você vai conseguir ir, gastar legal, isso já com o ingresso incluído. Aí você vai me perguntar assim, putz, mas e na Rússia, como é que é? Além do estrogonofe, que eu sei que é russo, o que eu vou comer lá, como funciona? O preço da alimentação na Rússia é bem parecido com o do Brasil, é um pouco menor. Se você olhar, por exemplo, naquele índice da revista The Economist, né, que eles fazem um índice, não sei se vocês conhecem, eles fazem sempre um índice que eles chamam de Big Mac Index, né? Calculam o preço do sanduíche Big Mac no mundo inteiro. O preço do sanduíche Big Mac na Rússia, ele é a metade do preço do Big Mac no Brasil. Então por aí você já percebe que a gente paga mais barato para comer lá do que paga aqui. Lógico que no Brasil varia muito o preço da comida de um estado para o outro. Vamos considerar então que é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, mais barato que na Europa do Sul, né? Que são os países que as pessoas estão acostumadas a ir normalmente. Aí você vai falar para mim. E hospedagem? Hospedagem? Ainda tem pra caramba nessas cidades, tem de tudo, desde hostel até hotel 5 estrelas. Então você vai encontrar todo tipo de tarifa, de 100 euros a 500 euros, vai depender de quantas pessoas você vai, como que você vai dividir o quarto, quantas noites você vai ficar, mas nessa conta de 12 mil reais, eu já tô falando pra você que é a passagem, a hospedagem e 2 ingressos. O que eu fiz? Como o Brasil recebeu uma cota menor de ingressos da FIFA do que receberam os Estados Unidos, apesar dos caras não estarem indo para a Copa, então o que os caras fizeram? Tem um monte de broker vendendo ingresso. Aí o que eu fiz? Eu entrei num site confiável, o site do StubHub, que é um site americano, pertence ao eBay, então portanto é confiável, e eu consegui comprar o ingresso pro dia 22 por $350 e consegui comprar o ingresso do jogo do dia 27 por $600. Lá tem ingresso ainda, você comprar um ou outro. Se você quiser comprar um, por exemplo, eu vi outro jogo numa das arenas que a FIFA vai montar, também tá valendo, é legal. Aí você vai gastar menos ainda. O dinheiro na Rússia é o rublo. Pra vocês terem uma ideia, R$1 vale 17 rublos e €1 vale 70 rublos. Como o rublo não é uma moeda circulante aqui, não vale a pena você comprar o dinheiro dos caras aqui. Vale a pena você levar euro ou dólar. Chegando lá, no banco do aeroporto, você troca o mínimo que você for usar para aquele dia. Por quê? Porque o banco do aeroporto sempre paga taxa menor. Tanto em São Petersburgo quanto em Moscou, tem um montão de loja de câmbio na rua que você vai conseguir fazer um câmbio melhor. E lembrando que, lógico, o cartão de crédito é aceito pra caramba por todos os lados, só que aí você vai usar o cartão, você vai pagar o IOF. Ó, uma coisa legal também pra vocês saberem é que são 6 horas a mais de fuso na Rússia. Se for pro leste, vai aumentando, né? Não sei se vocês sabem, a Rússia tem 11 fusos. A gente leva 48 horas para se adaptar ao fuso dos caras, tá? E aí vocês vão pegar esse sol da meia-noite que não vai anoitecer em São Petersburgo, ou seja, nós vamos ficar bem doidão, né? E o visto? Gente, para a Rússia não precisa de visto. E a vacina contra a febre amarela, já que falam tanto disso? Também não precisa de vacina contra a febre amarela para a Rússia, tá bom? Fazer um seguro saúde, é importante ter um seguro viagem internacional. Caso aconteça alguma merda, você tá coberto lá com o teu seguro viagem. E torcer,
pra botar mais uma porra de uma estrela nessa camisa. É isso aí, vamos lá, vamos pra Copa, moçada. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí com essas dicas aí de última hora pra quem ainda quer ir ver a Copa do Mundo na Rússia, que nem eu tô indo e resolvi, depois de ter fechado a venda dos ingressos da FIFA. Se inscreve no canal, tá aqui o seu Lip Travel Show pra dar dica pra vocês, tá? Toca essa campainha pra vocês receberem as notificações de quando sobem os vídeos novos. Me acompanha lá no Instagram. Agora, peraí que eu vou falar obrigado em russo. Assistindo daqui, velho. Obrigado. Спасибо. Spasiba. Até a Rússia, pessoal.